Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. O vosso carro tem problemas de pressão de óleo? Se sim, este vídeo é mesmo para vocês. Neste vídeo vou-vos tentar explicar e mostrar como resolver e como diagnosticar um carro ou um motor com problemas de pressão de óleo do motor. Então, antes de continuarmos, este motor já fez 1000 km, está na altura de fazer um reaperto da cabeça. Os reapertos das cabeças, hoje em dia, nos motores modernos, já não estão previstos e só devem ser feitos nos motores que são feitos para isso. Portanto, este motor é feito para isso. 1000 km depois da primeira montagem, deve-se fazer o reaperto da cabeça. E vamos fazer isso num instantinho antes de continuar. Também, para vos dar aqui conhecimento, desenvolvi aqui uma pequena fuga de anticongelante. E a fuga é aqui, nesta peça, que é o que segura o termostato aqui em cima. Portanto, o termostato fica aqui encaixado em cima. Nesta rosca fica este tubo. Aqui aperta ao coletor de admissão. Tem aqui uma juntazinha. E aqui em baixo, como devem ter visto no vídeo do projeto Alfa 75, naquela peça eu tive que preencher isto com aquela massa de metal. Ora bem, é precisamente aqui que eu tenho a fuga, mas não é por causa da peça de alumínio, é assim pelo tubo que sai daqui para baixo. Eu estou à espera desse tubo, vem da Grécia, vem do mesmo contacto que eu vos mostrei para as barras de torção para este mesmo carro, mas já que tenho esta peça nova, vou trocar as duas coisas. Por falar em peça nova, eu na altura obviamente não tinha esta peça nova para montar, e adquiri uma data de peças e lá dentro vinham duas peças destas novas. Portanto, eu tenho uma para mim e tenho esta para vender se alguém estiver interessado. Tenho aqui a referência para este motor Bialber. Todos os motores, de todas as marcas, de todos os modelos, assim que o motor começa a funcionar, existe uma pressão mínima de óleo do motor. Essa pressão é lida por este sensor. Bem, na verdade isto não é um sensor, é um interruptor. Se bem que nos carros mais modernos de Euro 6, agora aqui por volta de 2020, já poderá haver um sensor. Mas para 99% dos casos é um interruptor. Portanto, havendo uma pressão mínima de, vamos lhe chamar meio quilo, é por volta disso, nos carros quase todos, para arredondar, meio quilo, o óleo faz pressão neste interruptor e faz fechar o circuito, ou abrir o circuito. Já vamos ver qual é que é qual. Então, abrindo o circuito, ou fechando o circuito, vai desligar a luz do óleo do motor. Mas a vossa luz não desliga. E o que é que se passa? Será que o problema é do sensor, ou do interruptor, ou da cabelagem, ou do motor? E ali temos a luz do óleo. Quando ligamos a ignição, até podemos verificar que a luz fica sempre ligada, porque ainda não existe pressão no interruptor. Portanto, é preciso pressão do óleo, é preciso pressão no interruptor para fazer abrir o circuito e desta forma desligar a luz. Se não houver pressão suficiente no motor do óleo,
a luz não se vai apagar. Tal e qual como se passa aqui. Então, se eu não tivesse aquela agulha ali para ver a pressão do óleo, eu iria dizer que o meu motor está danificado, que a bomba de óleo não funciona ou que alguma coisa se passa e não existe pressão do óleo. O que vocês precisam de fazer para testar é exatamente o que está neste Alfa 75. É, não dentro do carro, mas na zona do motor, desligar, só desligar aqui o motor, tirar, por exemplo, o filtro do óleo, ou tirar o sensor, ou tirar o interruptor, seja lá o que for, abrir uma linha de pressão do óleo para pôr o manómetro, para ver de facto se existe ou não falta de pressão do óleo. Desta forma, no Alfa 75, sei de certeza absoluta que o problema está ou no interruptor ou na cabelagem. Ou no quadrante. Então, já lá vamos a essas coisas todas, ok? Mas o primeiro teste está feito. É engraçado que o 75 tem, por acaso, tem este sistema e consigo ver de certeza absoluta que o problema não está na parte mecânica do motor. Não existe problemas da bomba de óleo, não existe problemas... não existem problemas de maior. Então vamos desmontar isto mais um pouco para chegar aqui ao interruptor do óleo. A intenção aqui não é mostrar como é que se muda no 75, mas é mesmo só para mostrar onde é que ela está. Vamos desmontar aqui a caixa de filtro do ar, tirar também um tubo que tem para arrefecimento do alternador. Sim, os carros antigamente tinham um tubo para arrefecimento do alternador. Hoje em dia também há alternadores arrefecidos à água. É só uma curiosidade. E então ali debaixo do coletor de escape estará no bloco, obviamente, o nosso sensor de pressão do óleo. Alguns de vós têm-me perguntado onde é que eu fui buscar esta chapa metálica, esta proteção térmica do escape. Esta proteção térmica eu não consegui vender a de um 156 Twin Spark, e então vi que era mais ou menos ali, pronto, dava para pôr ali e coloquei. Estes coletores de escape não estão preparados para este tipo de proteções térmicas, mas têm lá os buracos e alguns têm lá os parafusos, que era o caso deste, do lado direito já tinha o parafuso. E porquê é que isso era assim? Estes motores, antes de serem de injeção, que é o caso deste, eram de carburador. E então havia aqui uma chapa metálica com um tubo que fazia indução de ar quente para os carburadores, para o clima frio, para o motor conseguir trabalhar em condições. Então, por causa disso, ficou ainda este resquício no coletor de escape dos parafusos e dos pernos. Em alguns coletores de escape para este mesmo motor, esse furo já nem sequer existe. Está lá só o sítio onde poderia estar, mas nem sequer está furado, nem tem rosca. Este tinha rosca, estava furado, tinha aqui a forra, foi só uma questão de 5 minutos e coloquei aqui isto. Não sei se faz alguma diferença ou não. Alguma coisa há de fazer, não é? Pior não faz. Então não houve investimento nenhum, foi só aqui um bocadito de engenharia, entre aspas, ali a fazer os furos. Engenharia a brincar, estou a brincar, eu não sou engenheiro, coisa que se parece. Ali está o interruptor, barra sensor. Aqui está o alternador, não é necessário tirar aqui o arrefecimento. Aqui está o fio com uma malha térmica. Já tentei reparar este fio e eu acho que foi bem sucedido, mas vamos então ver o que é que se passa, se é o fio, se é alguma coisa, se é o interruptor, ou se é aquela passagem de óleo que vai até ao interruptor. Isso é muito importante nos carros antigos. Então, tenho aqui o interruptor velho e tenho também aqui o novo e vamos testar os dois. E vou também fazer aqui um simples desenho, um esquema elétrico, para vocês conseguirem perceber, para eu conseguir explicar melhor como é que isto funciona. Isto é um circuito elétrico muito simples. Vamos tentar perceber como é que isto funciona. Portanto, nós temos aqui, nós para acendermos uma lâmpada, nós temos aqui uma lâmpada que é a lâmpada do óleo. A lâmpada é descrita por um círculo e uma cruz, é assim que funciona na eletricidade. De um lado temos de ter o positivo, que neste caso vem da posição de chave, portanto, ignição ligada, motor desligado ou ligado, neste caso. Portanto, temos aqui o positivo e o negativo temos ao motor, à carroceria do motor. Portanto, o negativo é descrito por estes três traços. Então, aqui no meio fica o nosso interruptor. Então, como é que isto funciona? Nós temos aqui dentro um contacto. Esta parte levantada é o contacto. E quando existe pressão do óleo, é o sentido da seta, pressão do óleo, esta pressão levanta o contacto. Portanto, se não houver pressão do óleo, o contacto baixa e existe iluminação da luz. Se o contacto levanta, se a pressão do óleo mecanicamente consegue empurrar
o contacto elétrico, ele abre este circuito e a lâmpada desliga-se. Agora, existe um problema com este sistema. Se nós tivermos um problema neste fio, ele nunca vai ligar a luz. E nós pensamos que temos um sistema em condições, pensamos que o motor tem pressão do óleo e de facto não tem. Então, nos carros mais modernos, em vez de ser assim, é quase isso. Nós continuamos a ter um negativo ao motor, continuamos a ter um interruptor de pressão do óleo, mas depois vai a uma unidade central, seja ela unidade do motor, seja lá outra coisa qualquer, e depois é que vai ligar a lâmpada. Isto para quê? Para conseguir perceber se quando houver um problema no fio, no contacto, ele vai ligar a luz da pressão do óleo. Ok? E passa a ser uma informação gerida eletronicamente. Há ainda uma terceira opção, que é, nos carros ainda mais modernos, que nós continuamos a ter não uma ligação à massa pelo interruptor, mas temos um sensor no bloco ligado com 3 fios. Negativo, sinal e positivo. Positivo e negativo são ligados com a posição de chave e o sinal é um sinal abrangente que diz ao motor qual é que é a pressão do motor. Tal e qual como eu tenho no Alfa 75 um manómetrozinho, aqui o sensor vai dizer ao motor qual é que é a pressão atual do motor. Neste caso, ele só consegue dizer que a pressão mínima foi atingida. Portanto, o meio bar foi atingido. Claro que nós precisamos muito mais do que isso. Portanto, lá por não acender a luz, não quer dizer que não existam problemas de pressão do óleo do motor. Ok? Então, sabendo agora como é que se faz o teste, como é que funciona o sistema, qual é que vocês acham que vai ser o teste neste interruptor novo? Então, sem haver pressão no orifício, e vendo aqui este primeiro esquema, o que é que vocês acham que vai acontecer? O contacto vai estar fechado, não é? Só a pressão é que vai fazer abrir o contacto, portanto tem que haver continuidade neste interruptor. Vou fazer aqui o teste do multímetro. Podemos fazer com o BIP ou com a resistência. Às vezes dá jeito de ver com a resistência. Aqui podemos fazer só com o BIP, para não estar a complicar muito o vídeo. Então vamos ter aqui continuidade. Se eu exercer pressão sobre o orifício, lá dentro, não é preciso ser muita pressão. Ok? E podemos fazer isto com mais um ou dois que eu tenho aqui. Tenho aqui também mais um que eu tirei do 33. Ok? E o antigo, o que é que vocês vão estar à espera? Se tinha a luz ligada, vai estar com o contacto fechado, certo? Ok. Nada. Então, isto é um bocado contraditório, não é? Então, mas isto devia dar. Se está a luz ligada, devia dar. Pois é, mas o nosso 75 e muitos carros na era moderna, de 90 para cima, de 2000 para cima, vamos chamar assim, já tem. Vamos ver se eu consigo aqui garantir que não há problemas de teste. Não. Então, o 75 já tem isto aqui. Ou seja, ele vai confirmar, enquanto tem a ignição ligada e enquanto liga o motor, se existe continuidade neste interruptor. Portanto, antes do motor se for a trabalhar, é óbvio que não vai ter pressão de óleo. Então ele vai comparar quando não tem a pressão de óleo, quando o motor está desligado, e quando o motor já está a trabalhar, tem que haver uma alteração de estado. Não havendo alteração de estado, ele vai dizer, atenção que tem um problema no circuito do óleo. Porque com o problema deste interruptor, ou seja, não havendo continuidade, num sistema destes, não ia acender a luz do óleo. Nunca. Estão a perceber? Então, nós no 75 e nos 156 e em outras marcas, nós temos quase sempre este sistema aqui. Portanto, se houver um problema no fio, se houver um problema no interruptor, mesmo que haja uma interrupção no sistema, como é um sistema de alta segurança para o motor, tem que haver sempre uma salvaguarda. E ele vai passar, no caso do 156, por exemplo, passa no velocímetro, acho eu, ou então no conta de rotações, e depois é que vai fazer acender ou ligar a luz da pressão do óleo. Portanto, façam sempre os vossos testes antes de mudar, seja lá o que for. Aqui sabemos de certeza absoluta que o problema é do interruptor, até porque ele está ali com uma bolha jeitosa. Um pequeno à parte, aqui nos interruptores mais antigos pode haver um outro problema. Por isso é que eles foram alterados, por isso e por outras razões. Os interruptores já não se adquirem desta forma, vêm então os novos desta, e depois nós temos que colocar uma ficha diferente.
Eu arranjei esta ficha, até foi num concessionário, eles foram uma cabelagem antiga, forneceram-me esta ficha. Portanto, o problema destes interruptores mais antigos é aqui, é esta parte aqui. Como isto é cravado, esta patilha é cravada no corpo do interruptor, ao haver corrosão aqui à volta, existe falta de passagem de contacto do corpo para a patilha. Então, um dos problemas destes sensores mais antigos nem sequer é cá dentro, nem sequer é o interruptor lá dentro, porque lá dentro é um interruptor assim, normalíssimo. É assim aqui o cravamento. É o que está a acontecer, por exemplo, no interruptor de marcha atrás do meu 33. Ali está descravado, eu até lhe dei ali uma marteladazinha e ele acabou por fazer contacto. Portanto, às vezes o problema não é assim tão complicado como pode parecer. Um pequeno problema nestes novos interruptores é que eles, por vezes, largam óleo do motor aqui pela ficha. Portanto, o óleo do motor está constantemente a fazer pressão neste lado e o vedante interno muitas vezes não consegue aguentar esse óleo e o óleo vai para este lado. Como é que vocês veem isso? Quando já existe muito óleo aqui à volta e vocês vão tirar a ficha e vem óleo também aqui na ficha. É muito perigoso haver óleo nesta ficha por uma razão simples e perigosa. É que esse óleo depois vai entrar pelo fio, pelas malhas do fio, e vai infectar toda a cabelagem elétrica e vai ter a unidade do motor. Portanto, muita atenção. Quando vocês virem que há vestígios de óleo neste interruptor, troquem este interruptor de imediato e utilizem sempre material de qualidade. Então temos aqui o fio que vai ao interruptor. É um fio apenas. Aqui o ligador é novo. E nós mesmo assim vamos querer verificar se temos uma boa fricção entre o interruptor e o ligador. E de facto existe muito boa fricção. É bastante difícil de colocar e tirar. Portanto, aqui está tudo bem. Vou acrescentar aqui um bocadinho de vaselina, que é para evitar que a umidade se acumule aqui dentro. Ok? E vamos colocar isto no sítio. Em alguns carros mais antigos, especialmente os mais antigos, às vezes é difícil, não é difícil, às vezes o canal de óleo que vai ter ao sensor ou ao interruptor tem muita lama, tem muita porcaria. E às vezes é o suficiente para entupir o canal do óleo que vai ter até ao interruptor. Por vezes então o problema não está no sensor, nem na cabelagem, nem no quadrante. Está assim num canal entupido. Vou tentar apertar isto apenas o suficiente, que isto não é preciso um grande aperto. Mas não é fácil apertar isto. Portanto, aqui está ele, acabado de montar. Vamos então pôr a trabalhar e ver se o problema ficou resolvido, não é? Convém verificar. Então, luzes ligadas para vocês verem melhor. Ignição ligada, vão aparecer as luzes de aviso, que é normal, é o cheque. Motor a trabalhar, a pressão sobe de imediato e a luz de pressão de aviso do óleo está desligada. Portanto, está resolvido, está feito. Ok, deixam o carro a trabalhar durante algum tempo para aquecer o óleo, para ver se não há fugas. Fugas no sítio onde estiveram a trabalhar, ou outro tipo de fugas qualquer de óleo. E assim, pronto, está feito. Isto é válido para todos os carros, todas as marcas, todos os modelos. Se gostaram deste conteúdo, por favor, considerem partilhar com os vossos amigos. Considerem subscrever e façam like no vídeo. Se vocês tiverem um Mito, um Julieta 159, tudo aí do que for de 2005 para cima, quando mudam o óleo, no fim de mudarem o óleo, a primeira vez que põem o carro a trabalhar, é normal que apareça o sinal de aviso de pressão do óleo. Tal como eu expliquei ainda há pouco, ele verifica o estado da chave ligada e do motor a trabalhar. E existem certos, portanto, numa questão de segundos, ele vai verificar se a pressão do óleo realmente está a dar. E como é a primeira vez que vocês estão a colocar o óleo, ele ainda está a pressurizar o sistema, há um atraso na pressurização desse sistema e então ele dá um aviso de pressão do óleo, ok? Se aparecer sem ser na primeira vez, depois de mudaram o óleo, sim, aí sim há um problema e têm que resolver. Normalmente é o vedante do cárter. Lá chegaremos, ok? Até à próxima, pessoal. Tchau!